CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni tá na ponta da conexão. Alô, Brunão, bem-vindo, meu amigo. Traga aí, por favor, os pontos de Indifut, de Dolfut, pra gente ancorar as expectativas. E a curva de juros, meu amigo, não para de renovar mínima. Os contratos estão caindo em média aqui nos pedidos de prêmio, 10 pontos base. É você, Brunão, bem-vindo. Vamos lá, Léo. Bom dia para todos vocês. Hoje, de novo, né? Acho que a postergação do dia D, vamos ver como que vai ser essa segunda votação. Muito bacana o jogo duro, entre aspas, que o Novo está fazendo. Acho que é bem bacana também. O Haddad já sinalizou que em janeiro vai mostrar qual seria ali a nova âncora, mas talvez a gente ganhe aí um pouquinho mais de poder de barganha da oposição ou do centro-direita aí, colocando algum artifício aí na própria PEC sobre arcabouço fiscal. Acho que isso traria mais derretimento ainda dos juros, sem dúvida nenhuma, e queda do dólar. Léo, o primeiro gráfico que quero compartilhar com vocês é o gráfico mais importante do dia de hoje, que não é dólar, não é índice, é o juros futuro. Então ele abre fechando, e esse destino de fechamento, pessoal, é os 13. Por que os 13? Temos lá aquele grande volumão, os 13%, 13,05 representa aqui os mal-humorados da Faria Lima em relação ao fiscal, então é preciso vencer aqui os 13,05. Acho que o futuro vai ter um alívio até ali, depois a gente vai ter que ficar monitorando de novo o Brasília. Então vamos ficar de olho nos juros. Hoje é um dia muito especial ali para os juros. Ele deve, caso a PEC desidrate ou tenha aí novidades mais pró-mercado, desidratar bastante, tá? Hoje seria esse dia. Olhando para o dólar agora no contrato futuro, Léo, essa abertura é estável. O único guardião de resistência que eu tenho aqui com essa abertura é o 5,221,5, pessoal. Então eu não tenho nenhuma resistência até o 5,296. Então tem que respeitar o dólar aqui acima do 5,221,5. Respeitar, que eu digo, os vendedores. Tomem cuidado. É região, como o Gui fala, de rasgada ali. Pode ter algum tipo de estresse, tá? Agora, para baixo, o caminho dele é o 510, mas antes tem todos esses pedaginhos aqui, antes do quê? Antes da PEC, tá? De ser batido o martelo aí e logo em seguida do orçamento do ano que vem. Então, 596,5, 593,5, 578, o VWAP está em 572, tá? 567,5, 560, tá? Esses são os pedágios de hoje e a região de rasgada para baixo está abaixo dos 560. Só vamos parar nos 510, na minha opinião. Mini índice, vamos para ele agora. Então, ontem, o fechamento do mini índice recoloca no gráfico diário o mini índice naquela lateralização que era o meu cenário base. Então, ele passou aqui alguns dias, tá fora do canalzinho das outras PECs, que as outras PECs representaram. Então, estamos de volta aí rimando na história, tá? Hoje ele deve ficar dentro desse canalzinho ainda. E quando eu migro para vocês, para os ponticos aqui, essa abertura, como ela foi acima do 109,340, deixa eu corrigir aqui para vocês poderem enxergar, exatamente 109,340. Essa abertura e a possibilidade da Faria Lima ler que as instituições, leia-se o Congresso, vá fazer jogo duro, e esse jogo duro coloque a âncora fiscal na PEC, é índice para cima, dólar para baixo. Então essa expectativa de copo meio cheio, ela vai valer até que isso se consume ou não. Então, 109,340 é o primeiro suporte. Engenheiro de obra pronta. Qual o destino? 110,380, 110,465, primeira parada. Mas hoje, ao se caminhar a resolução da PEC, ou até o final da semana, muito provável que a gente vá novamente para o 111,250, Léo, 111,280, esses pontinhos em amarelo. Para baixo, o estresse, pessoal, 108,645, e aí a região de largada 107,115, tá? Com essa perspectiva que o mercado acorda, é de copo mais cheio do que meio vazio. Então, mais provável que a gente vá ali para o 110,380, Léo. Tá certo, Brunão. E olha, enquanto você falava, o Ibovespa Futuro, que procurava a direção, parece ter encontrado. O Indifut está subindo 0,3%, 0,30% de ganho, a 109.650 pontos. A moeda americana está caindo, agora passou a cair 0,06%, R$ 5,205. E a curva de juros incorporou viés de baixa. Nós temos uma média de 12 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, contratos DI1F 24 até DI1F 31. Ou seja, contratos de juros DI
com o vencimento em janeiro de 2024 até o vencimento em janeiro de 2031. Portanto, Bruno, até o momento, a moeda americana a gente vai precisar dar um pouco mais de tempo a ela, porque não está com direção clara e firme. Agora está caindo 0,03%, tá brigado. Em relação ao Indifut, parece ter encontrado um pouquinho mais de direção positiva, mas a curva tem 0 de indecisão. Tá para baixo até agora. Não mudou essa pegada. Eu já devolvo a bola para você pra gente falar de Estados Unidos, commodities. O Bruno Mazzoni ao vivo conosco, ancorando as expectativas do nosso público. Aliás, que público? O Celso Moraes, que tá na área. O que o mercado vê com relação ao aumento aprovado nos bastidores ontem? Celso, de um lado, o mercado gostou do fato de a PEC ter sido desidratada de 2 anos para 1 ano. De outro, ainda vai aguardar a apreciação do segundo turno e a bênção, entre aspas, dos senadores para ter convicção absoluta do impacto fiscal. Mas já está se antecipando, arredondando para cima, um impacto de 200 bilhões no cálculo do mercado ou que o mercado faz. Tem várias dúvidas fiscais para o ano que vem, já que não temos ancoragem fiscal ou uma clara arquitetura para a sustentação dos gastos públicos. Isso embaralha e basicamente é o que dá sustentação a uma curva de juros, que apesar de estar desidratando os pedidos de prêmio, ainda está muito elevada. Ela perpetua neste momento uma taxa real na faixa dos 7% ao longo da próxima década. É muito, é demais e inviabiliza o custo da dívida no médio e longo prazo. Por outro lado, o mercado só vai ceder à curva de juros quando tiver clareza de credibilidade fiscal, uma expressão que tem sido rara no país nos últimos tempos. Quem mais, ó? O Nercolini tá por aqui, lindo! Juros pra baixo, small caps pra cima. Magalu vai chegar nos alvos do Gui e do Bruno Mazzoni, hein? Os cabelos vão permanecer. Os meus ficaram um pouco mais brancos. Tá certo, Nercolini? Um abraço. O Rogério Elton também tá por aqui. A Marilu Souza, valeu, Marilu. O Luiz Almeida manda um bom dia. A Daniele de Abreu, bom dia. O que significa o pedágio que o Bruno fala? O Brunão pode trazer aqui, vai, o complemento. Bruno, vou até inverter a ordem antes de trazer o Guilherme Cunha. A Dani pergunta sobre o tal do pedágio que você coloca. Em qualquer contexto, o pedágio é, digamos, aquilo que você tem que pagar mesmo não querendo, certo? É meio que uma obrigação. No contexto em que você fala, traz um pouquinho mais de detalhes para a Dani entender melhor. Dani, me perdoa, vou lá. Vou compartilhar o gráfico do dólar para você. Quando eu falo pedágio, por exemplo, eu tô vendidão no dólar, tô achando que o dólar vai cair hoje ou a tendência do dólar de fato é de queda para mim, tá? Então os pedágios seriam os suportes, seriam os pontos do gráfico que estão abaixo do preço. Então enquanto eu falava com vocês, ele não tinha tocado nos 5,196,5. Ele era o único pedágio. Porque eu acho que o dólar vai para baixo, mas ele vai passar por um pedágio antes de manter ali a direção para baixo na rodovia dos Bandeirantes, por exemplo. Então, o pedágio é sempre os pontos que você enxerga no gráfico, essas linhas horizontais. Geralmente, esses pedágios eles fazem jus à direção que eu acho que o mercado vai, mas vai parar um pouquinho ali nesse pedágio, pagar, não tem sem parar, depois volta a seguir o seu caminho. Então, os pedágios aqui no dólar especificamente são todos esses números que você está vendo abaixo da precificação de agora, que é 5.200 ali. Exato, quer dizer, são obrigações técnicas que o gráfico impõe, que o gráfico impõe, apesar da tese clara de direção do dólar. Então, apesar de haver muita clareza e fundamento do dólar para baixo, por exemplo, tecnicamente é necessário que haja uma subida para continuar caindo. É um pouco disso que o Bruno acabou de aprofundar nessa explicação e eu agradeço demais. Brunão, já devolvo a bola para você. Deixa eu trazer aqui um amigo seu. Deixa eu trazer, ele tá com os cabelos soltos, a produção me informou aqui nos bastidores, orgulhoso de todo o seu volume capilar, veja aí, ó, como ele nada nos cabelos. Guilherme Cunha, que com muita convicção disse, dólar abaixo de 5,30 e eu mantenho os cabelos. Dólar acima de 5,30 e eu os tiro. Mas o dólar está abaixo e parece que vai ficar, hein? Fala aí, Gui, bem-vindo e bom dia. Bom dia, Leozinho! Bom dia, traders e investidores! A todos os nossos ouvintes, estamos nadando de braçada! Ho, ho, ho! O Papai Noel chegou, principalmente no mercado de futuros! Toca a sinetinha pra nós aí, Leozinho! Oh, coisa boa! Eu até voltei, reassisti a data de ontem, Léo, as participações aqui na TC Rádio, onde nós falamos assim...
Oh, meu Deus, 5,318. Se ficar sambando aqui, eu vou vender. E foi embora, Léo. Caiu igual uma jaca o dólar e o índice estilingou como deveria estilingar. E agora o dia D chegou, né? Ontem, 20/12/2022, foi o Noel's Day. E agora o 21/12/2022 é a PEC Day, né? Então eu vejo, tava falando com o pessoal na plataforma, Léo, essa primeira 1 hora do dia é cada um por si e todos os traders por todos, mas no final das contas mantenho a oratória aí do melhor analista do Brasil, Bruno Mazzoni, é índice para cima, é dólar para baixo, só não pode ficar emocionado, tem que esperar o time do mercado. Eu tô de fora essa primeira 1 hora do dia, a não salvo alguma distorção muito significativa. Índice para cima, dólar para baixo, o rush chegou, Leozinho! Ah, eu avisei, hein? Desde o dia 28 de novembro de 2022, eu estou passando esse movimento para os nossos ouvintes. Se vai ser saudável ou não, mais uma vez eu vos digo, ninguém sabe, mas tem que aproveitar a maré e nadar conforme a onda, Léo. Até me perdi no final. Não, tá bom demais, Gui. Muito bom, meu parceiro. Olha, o Fábio Cardoso, ele sintetiza uma das dúvidas do mercado, Gui. Ele diz assim, bom dia, eu não entendi muito bem. O valor do Bolsa Família ficou separado do montante da PEC, já que passou a ficar fora do teto de gastos? Fábio, vamos organizar a cozinha. A decisão monocrática de Gilmar Mendes na noite de domingo sustenta que o pagamento do Bolsa Família é obrigatório e poderá ficar, caso seja necessário, fora do teto de gastos. O governo eleito, por sua vez, gosta dessa decisão do Gilmar Mendes, mas diz que o plano A é acomodar o pagamento do Bolsa Família via PEC da transição. No entanto, como o Corleta colocava mais cedo, uma das dúvidas do mercado é ou não é, Corleta, é se, apesar de a PEC que foi aprovada em primeiro turno, deve ser aprovada em segundo turno hoje na Câmara, depois aprovada no Senado para ir ser promulgada, apesar desta PEC conter 145 bilhões fora do teto para acomodar o Bolsa Família, o mercado se pergunta, partindo da vocação gastadora da classe política brasileira, se diante da canetada de Gilmar Mendes, o Bolsa Família não poderia ser pago mais fora do teto e esses 145 bilhões da PEC da transição, em teoria, para o Bolsa Família, não poderiam ser remanejados para outras demandas que a classe política queira. Me parece que é improvável, é bastante improvável que haja esse curso, mas não deixa de ser uma dúvida legítima que a canetada do Gilmar Mendes no domingo acabou instaurando. Se o governo eleito tiver coerência, o plano A é a PEC da transição e não devemos ter surpresa ou gastos fiscais extras fora da PEC da transição. Mas é uma dúvida, né, Coleta? Aproveita e comenta a abertura que neste momento registra dólar subindo 0,16%, R$ 5,217 e Indifut caindo na mínima intradiária, encontrou direção negativa agora, 0,21% de recuo, 109.090 pontos. É você, Coleta. Ela é uma abertura um pouco morna, eu acho que você sintetizou bem, né? Ficou alguma dúvida ali em relação a se esse Bolsa Família fica juridicamente viável de ser colocado a parte dos 145 bi liberados pelo Congresso ao governo. Eu acho que isso vai ser um tema para a gente ficar de olho, que ameaça, sim, um risco fiscal maior para esse ano de 2023. Mas quando a gente olha também para risco fiscal, a gente precisa trazer que essa redução de 2 para 1 ano ela é bem importante, já que o risco fiscal ele acaba sempre se concentrando um pouco sempre no futuro, né? Não vai quebrar o Brasil essa PEC por 1 ano, e acaba sendo sempre no curto prazo muito relacionado às commodities, né? A chance do Brasil ter um risco fiscal maior. Se as commodities ficam altas, o Brasil tem dinheiro para pagar tudo e ainda sobrar. O problema é quando elas caem, como aconteceu em 2014, 2015, e causou uma crise enorme no governo, acabou culminando no impeachment da Dilma. Sobre a abertura do mercado, tá bem ameno, tá? A gente tem aí índice perto do 0 a 0, o dólar também, né? 5,21, uma queda muito agressiva do dólar ontem, a curva de juros cedendo, então vejo com bons olhos essa abertura, mas eu acho que na abertura ali à vista, que entra um pouco mais de liquidez, a gente vai começar a entender se vai continuar aquele movimento de stop, aquele movimento mais mais técnico de melhora do mercado que marcou os primeiros 2 dias da semana. Então vamos ficar de olho nisso. Deve ser também um dia positivo aí para a Vale, para as empresas do setor de metais e mineração, já que o minério
tá pertinho de $120 por tonelada, Léo. Tá certo, Corleta. Alô, Bruno Mazzoni, vamos contigo no momento em que o Indifut recua 0,15% a 109.160 pontos. Doleta subindo 0,08% a R$5,212. E a curva de juros vai caindo em média nos pedidos de prêmio, cerca de 9 pontos base meio. É o que nós temos no mercado de futuros neste instante. 9h17, Brunão, com você agora, um pouco de tempero americano. O Diego vai fotografar como é que tá o pré-mercado de momento, na sequência você emenda com os gráficos que você separou. Pois não, Diego? Vamos lá pro pré-mercado americano, que tá tudo no verde, inclusive. O que menos sobe é o Nasdaq Futuro, 0,11% de avanço neste momento. O S&P Futuro está subindo 0,36% e o que está subindo com mais fôlego é o Dow Jones, 0,62% de alta para o Dow Jones no pré-mercado. Falando também dos títulos da dívida americana, os yields de 10 anos agora estão praticamente no 0 a 0, recuando só meio ponto base, 3,68% de rendimento ao ano. Já os yields de 2 anos agora estão recuando 2 pontos base, 4,24% de rendimento ao ano. Para fechar, vamos falar também do DXY, o DXY, que está avançando 0,20% aos 104,17 pontos. Você, Brunão. É isso, Léo e Diegão. Vamos lá. O primeiro gráfico que eu compartilho com vocês é o DXY. Então, o que eu tenho para trazer que o comportamento aqui dos investidores está de calmaria, né? Ontem a pseudo-pivotagem aí do banco japonês deu uma trégua para o DXY, foi uma queda que nós tivemos no dólar, porque o ien ali se valorizou bastante, né? O Banco Central japonês que controla a curva de juros aí longa, pôs mais pontos 25, né? Nessa curva, então gerou uma certa valorização forte aí no ien, e ele está sempre contra essa cesta no DXY, que pega a libra esterlina, o ien contra o dólar, então ele tende a se estabilizar. É isso que o comportamento gráfico aqui nos mostra, né? A queda aconteceu nas últimas semanas, mas o meu cenário é que ele se estabilize, tá? Entre esse 103 e o 104, e ele pode se valorizar a depender aí já de 2023. Não vejo isso durante essas duas últimas semaninhas aqui, ou uma semaninha e pouquinho de 2022. Então, DXY, pessoal, acho que vai ter um movimento meio que à parte e que, na minha opinião, não vai influenciar muito no S&P, nos ativos de risco. A curva de juros já está subindo aí 3 dias seguidos, né? O yield americano subindo há 3 dias seguidos, muito pela lábia, mas também à espera aí de novos dados. Não vejo ela nesse curtíssimo espaço de tempo também gerando mais volatilidade. Acho que já fez ali, já protagonizou essa queda recente do S&P. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou enviesado que o S&P segura um pouquinho essa queda, tá? E as condições macroeconômicas dão uma descansada aí nesse final de 2022 e começo de 2023. Terminando então a parte norte-americana com o S&P, bateu nos 3.822 e está tentando sobreviver na compra. Então, o meu cenário base ele ainda existe. Tá? Aqui, para mim, era a melhor oportunidade. Né? A melhor oportunidade desse rally de Natal, rally de virada de ano. O S&P não pode perder para mim essas duas regiões em amarelo aqui, mas principalmente o 3.822. Então, eu acho que DXY e curva de juros e condições macroeconômicas aqui não vão impactar no principal índice do Tio Sam, e ele deve ter compras, se lentas e devagar, mas ainda assim compras para pelo menos retestar aqui esse pivôzinho de baixa, que é o 3.924, Léo. Então um viés leve, neutro barra alta aí pro S&P. O Ronaldo Gonçalves está com a gente, bom dia. O Diogo Maurício, bom dia. O Luciano Silva, tá top, parabéns, valeu Lu. O Marcelo Padilha também manda um bom dia. O Victor Miguel, bom dia Malta. O Fernando T, bom dia. Com a fusão com a Redditor e a Sul América, como fica para quem tem ações de Sula 11? Atenção, porque eu conversei em paralelo com o nosso Gustavo Boldrini, editor que toca a cobertura corporativa, e ele nos deu um suporte importante. Ele me disse aqui que o prazo para exercício do direito de retirada em dinheiro para os acionistas da Sul América já passou. Portanto, Fernando, você vai receber 0,76 ação da Redditor para cada unit da Sul América que você tem. Então atenção para não confundir, porque não chega a uma ação de Redditor, é 0,76 ação, não chega a 1. Ou se você quiser, a cada 2 units, você vai receber uma ação e meia de Redditor. Essa é a proporção. Então, de novo, 0,76 ação de Redditor 3 para cada unit de Sul América. Essa aquisição
deve caminhar, deve destravar, mesmo com alguma recomendação ou pontuação do CAD ou com alguma contestação da concorrência. Todas as evidências sugerem que esse movimento vai se consolidar e, até aqui, as informações dão conta, de acordo com o editor Gustavo Boldrini, de que para cada unit da Sul América, o investidor que detém a unit vai receber 0,76 ação de Redditor, o ticker é RDOR3. Valeu, meu garoto. Fernando, um abração para você. Quem mais tá por aqui, ó? Matheus Miller. Pessoal, esse Bolsa Família 2.0 não corre o risco de manter a inflação alta? Por tabela, juros altos. E por tabela, uma atividade econômica comprometida? Matheus, é justamente este risco que o mercado enxerga e que em alguns momentos precifica mais, em outros momentos precifica menos. O seu raciocínio ele tem razão de ser. Nós já temos uma queda na pressão inflacionária que permitiria ao Brasil, se da porta para dentro os sinais fossem sólidos do ponto de vista fiscal, baixar a Selic. No entanto, não é isso que nós temos visto desde que o governo eleito foi assim eleito. Nós não temos pistas ainda da arquitetura fiscal e o mercado fica com muito pé atrás para a sustentação dos gastos, o que se traduz numa curva de juros que perpetua uma taxa real de 7%, o que inviabiliza a dívida pública no médio e longo prazo. Então sim, Matheus, um dos riscos apontados pelo mercado é que, dado o baixo espaço fiscal e a sustentação comprometida dos gastos públicos ou da dívida pública, este emaranhado de dinheiro pode sim se traduzir em aumento da pressão inflacionária, o que não dá margem para a Selic cair, pelo contrário, ela pode até subir um pouco mais e aí embaralha de vez a atividade econômica para um 2023 que, do ponto de vista global, não é o mais animador possível, longe disso. Nós falávamos ontem de algumas projeções que, no mais otimista dos ângulos, sugeriam uma China crescendo 5,5%. É quase recessão. Uma China crescer só 5,5%, tendo crescido tudo que cresceu ao longo das últimas décadas, é quase uma recessão chinesa. O Nilson Diniz está por aqui, falando que o Congresso aprovou o projeto de aumentos salariais dos parlamentares, da classe política como um todo, dos ministros. Nós repercutimos, Nilson, é mais uma pressão fiscal que deve animar os servidores como um todo a barganharem um aumento ainda mais legal a partir de 2023. Então há um tempo você recebeu o reajuste. O Emerson Jeremias pontua: a gente teve teto estourado durante o atual governo. O novo governo está fazendo isso e o mercado está se virando contra. Ele coloca: acho que é importante haver essa menção também, Emerson. Nós concordamos com isso e o mercado nesse aspecto, o Bruno Mazzoni nos ensina com gráfico todo dia praticamente, ele não está tão preocupado em qual é o nome de quem está na cadeira, ele está preocupado com o risco fiscal. Eu lembro da PEC dos precatórios aqui, em relação à qual o mercado reagiu muito mal. Agora, os furos de teto que nós vimos nos últimos anos, eles tiveram como contexto uma necessidade do Estado mais gastador para continuar lubrificando as engrenagens da economia, sob o risco de haver uma quebra ou um colapso da atividade. Tanto que foi a cartilha seguida por todos os países, em especial no Ocidente. Não é o cenário para o ano que vem. Do ponto de vista macroeconômico, o governo eleito vai ter dificuldade de chancelar que a herança do governo Bolsonaro é uma herança maldita, no sentido geral do termo. Você tem uma balança comercial muito melhor do que a imaginada, a própria entrega da relação dívida-PIB muito melhor do que as projeções davam conta, a pressão inflacionária na sua decadência e uma Selic que dava conta de baixar. No entanto, os sinais dados acabam comprometendo uma reversão de ciclo econômico que, se não estava iminente, estava em vias de chegar. É um ponto importante aqui o que o Emerson coloca pra gente dialogar sempre. O Raul Nichelle tá na área. O Alibaba 40 Bares também. Tá bonito de ver esse chat aqui, bicho. É diálogo constante, ó. O Câncer ok. Ó, o perfil. Esse perfil pro final de ano é ótimo. Câncer ok. Tá colocando aqui os comentários também. O Leonardo Nola, o Fábio Cardoso, o Cláudio Gavini. Enfim, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. São 9h26. Estamos conversando com toda essa galera aqui. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. É você, Gui. Moeda americana, R$5, 211. Na sequência tem corleta. Curva de juros está caindo 7 pontos base e meio em média. E o Indifut caindo 0,29%. Ô Gui, você estava convicto aí com o dólar para baixo, bolsa para cima. Por enquanto não é o que o mercado de futuros está dizendo, mas ainda é cedo. Precisamos ver à vista, faltam 34 minutos para isso. Tá convicto na tese? O Rally de Natal tá encorpando para você? Quem é que eu vou chamar? Guilherme Cunha na área, Léo. É índice pra cima e dólar pra baixo, mas a gente também pontuou que essa primeira uma hora do dia é uma irracionalidade do boato e fato. O mercado se antecipou muito fortemente na data de ontem, fez uma rasgada para cima no índice, uma rasgada para baixo do dólar.
Dólar tende a ter uma correção técnica, me preocupa muito 5,221 e o Bruno me joga um vazio no gráfico até o 5,296. Então isso deixa com que as operações de dólar seja muito mais paciente do que a do índice, que naturalmente vai buscar um suporte lá em 108.600 e aí começa a projetar uma expectativa mais compradora. Eu vejo que a maior obviedade permanece, na verdade, né, num arrefecimento da curva de juros, o que carrega uma continuidade do movimento das small caps varejistas, e aí o índice tende a hoje a pelo menos manter uma performance algo positivo, né? Hoje não é um rally de Natal, hoje não é subir 10% varejista, hoje não é bolsa fechando 2%, 3% para cima, mas é uma sustentação no movimento, é tentar se aproximar muito mais do 111.250 do que do caos dos 102 mil pontos. Então hoje é um pregão bem mais técnico, tem aí a segunda parte ainda da PEC que vai rolar, então essa primeira uma hora do dia pouco nos diz a respeito do viés do nosso dia, oficialmente dizendo, mas eu não abro mão do Papai Noel trazer ainda mais presentes parrudos do que já trouxe nos últimos 2 dias. Só que hoje uma intensidade menor, hoje muita gente que comprou bem também contabiliza os seus lucros, então não só a primeira uma hora do dia vai ter uma volatilidade muito grande para depois tomar um viés, como também a abertura do mercado à vista tende a ser pauleira, tende a ser aí com bastante gap e os primeiros minutos muito eufórico. Estou muito tranquilo, Léo, ainda praticamente não, né? Estou zerado, aguardando aí com que o mercado dê o mínimo de respiro, e aí se o dólar ficar abaixo dos 5,221 é venda, e o índice indo buscar os 108.600, a depender do comportamento, já gera uma movimentação também mais compradora. Só tem que tomar cuidado porque nós tivemos 2 dias de forte alta no índice, 2 dias de forte queda no dólar, é natural que tenhamos uma correção técnica para depois continuar o movimento. Mas não muda viés não, índice para cima e dólar para baixo. Léo? 9h29, Felipe Coleta, você, para tabelar, para a gente conversar, para você trazer mais uma leitura sobre as movimentações. Meu amigo, muito foco na Câmara dos Deputados, segundo turno, apreciação PEC da transição. E por enquanto, dólar para baixo, volta a cair 0,11%, R$ 5,202, e Indifut caminhando pro 0 a 0, agora tá caindo 0,1%. Pois não, Coleta? Olha, Léo, acho que eu tô seguindo os relatores aí. Eu acho que o dia é um dia mais morto hoje no mercado. A gente tem um dólar agora de volta em 5,20. Eu acho bem positivo o movimento. Eu acho que só de não subir já mostra que o mercado pode se estabilizar num patamar mais baixo para câmbio, mais elevado para a bolsa. E arriscaria dizer que essa bolsa pode ter feito fundo, né? Olhando para o fundamento, olhando para essa melhora de commodities lá fora, não duvido que a gente veja uma bolsa melhorando aí agora até o final do ano ou no começo do ano que vem, mas ainda, claro, trazendo aquele head retórico de que tudo vai depender da política, né? Então a gente tem que fazer uma previsão política para poder entender para onde vai o mercado. Eu acho que a curva de juros lá atrás, no dia 23 de novembro, eu falei, opa, eu acho que hoje, quando a gente teve o juros para 25 lá, por cima de 14, um caos geral, eu falei, cara, eu acho que pode ser que tenha feito topo essa curva de juros, né? Ela depois voltou, foi quase lá, mas agora volta a cair, né? A gente começa a olhar para o juro curto, aí um patamar esperando que ele perca os 13%, isso daria sustentação para um movimento continuado de alta em outros ativos da Bolsa. Tá? Então é bem importante a gente ficar de olho aí nessa curva de juros e no tramitar da PEC, da PEC aí. Agora deve estar saindo dados do Banco Central que podem mexer com a perspectiva para o dólar está estendendo ali alguma perda, está indo para as mínimas do dia. Vamos ver como é que saíram esses dados aí de investimento estrangeiro direto, Léo. Tá certo. Coleta, obrigado, campeão. A gente volta a conversar amanhã em ritmo de Natal. Olha aqui, olha o Papai Noel aqui dando tchau pra você. Ô, Coleta, você acredita em rally de Natal, Coleta? Tava difícil de acreditar, Léo, mas a melhora de ontem do mercado, ela chamou bastante atenção, viu? Ontem, anteontem. Acho que se for um rally de curto prazo, um rally técnico, um rally de stop de vendido,
mas pode ser que sim, pode ser que a gente veja o mercado melhorando aí até sexta-feira. Olha aí o Corleta, meu, acreditando num possível rally de Natal. O Guilherme Cunha levanta a placa e diz, eu já sabia. Tchau, Corleta, até amanhã, um abraço. 9h31, o Corleta com o carisma de um político se despedindo aqui da nossa participação nesta quarta. Amanhã Corleta de volta. 21 de dezembro, o Guilherme Cunha vai falar, o Bruno Mazzoni também vai falar. Ele tem que destacar as commodities ainda para terminar as ancoragens. Só que a Sencom fala antes de todos eles. Olha, 2022 foi um ano, você sabe melhor do que eu, especialmente para quem se expõe à bolsa, muito difícil. 2023 vai ser melhor. Investidor, talvez você esperasse um ano diferente, sem tantos imprevistos, tantas oscilações. Talvez você esperasse até um milagre que não chegou. Mas a questão não é o que aconteceu ou o que pode acontecer, e sim se você está preparado para o que der e vier. Não existe uma trajetória única para conquistar os seus objetivos. E não existe uma trilha pré-determinada para o sucesso. Cada um faz o seu caminho. Ora às cegas, ora ajudando as pessoas, ora guiando-se pelas pegadas de quem já chegou lá. Mas mais importante, sempre em movimento. E tudo bem, é normal ficar cansado de vez em quando. Esse é o preço de caminhar. E que em 2023 você continue, que até corra um pouco, mas faça isso com paixão, com mais impulso, nunca se esquecendo que o caminho se faz ao caminhar. E para te acompanhar nessa jornada, conte sempre conosco. Sencom, enquanto você cuida dos seus investimentos, nós cuidamos do seu imposto de renda. Um Feliz Natal e um abençoado ano de 2023. Valeu, recado da Sencom para nossa audiência, 9h33. Vamos lá então, deixa eu liberar primeiro o Bruno Mazzoni, mais tarde ele vai voltar a conversar conosco. Por hora, o gráfico das commodities. Olha o Bruno Mazzoni aí, ó. E aí, Brunão, minério de ferro, petróleo, você fala no momento em que o Ibovespa Futuro renova a mínima, cai 0,34% e perde os 109 mil pontos. Atenção, 108.945 pontos. Doleta tá no 0-0. Você, Brunão? Leozão, deixa eu pedir 2 minutos para não Claro. é merchan igual da Sencom, mas é só 2 minutos para falar da curva de juros, da pergunta do rapaz que interagiu com a gente no chat sobre, poxa, a Faria Lima é realmente pragmática ou não, ela vai mais para os destros do que para o canhoto, tá? Então a curva de juros e o gráfico que eu sempre trago é esse daqui, e eu vou tentar aqui traçar uma linha rápida para não queimar a largada aqui do tempo do Léo, tá? As últimas 3 PECs, o que fizeram aqui com a curva de juros, tá certo? Vamos colocar aqui sim, abriu um pouquinho mais, PEC dos precatórios 1, primeiro ponto em vermelho, PEC dos benefícios 2 e PEC da transição 3. Os juros chegou a abrir um pouquinho a mais em relação às PECs anteriores. Foram 3 PECs até o momento, tá? Mas perceba que o mercado abriu os juros e o dólar, se eu mostrasse o gráfico do dólar, que também foi lá para 5,70. Nós fechamos o ano aqui, ano passado, a 5,70. Então, sim, o mercado de certa maneira é um pouco pragmático. Qual que é o problema? E por que eu falei há um mês atrás, mas há um mês não, né? Um pouquinho menos atrás, que o Roberto Campos seria o malvado do ano que vem e deve ser o malvado do ano que vem. Porque durante todo esse período, tá, de estresse das PECs, tá, os juros foi subindo. Tá? O único momento que nós não subimos juros foi da PEC 2, PEC eleitoral, para a PEC para a PEC da transição. Então, os juros futuros subiu, mas os juros Selic, não. Tá? Então, começa a ter para o ano que vem, então, uma certa alocação para as small caps que faz sentido esperar fundo caso a Selic de fato não suba. Se nós tivermos mais manutenção da Selic, Copom, tá? Não subir os juros de fato que a gente está praticando hoje, que é a Selic, e os juros futuro ser cortado, é a bonança para a sua small cap. Tá? Então é importante saber que sim, né? Tanto no dólar, que é esse gráfico em branco, o mercado jogou lá para cima, PEC dos precatórios, tá? Jogou lá para cima, PEC dos benefícios, e também aqui não foi nem PEC da transição, aqui foi Lula Futebol Clube sendo rancoroso, entre aspas, aí, sem aspas, na verdade, bem rancoroso aí com o mercado. Então perceba que no dólar foi pau a pau ali. As 3 PECs, praticamente o mercado precificou o câmbio no mesmo ponto. E político odeia. O único gráfico que político olha é dólar, tá? Nem juros futuros olha direito, porque pressiona lá o Roberto Campos. Então o dólar
praticamente precificou de maneira igual as 3 PECs. Então dá para a gente falar aí que para o mercado Bolsonaro, para o mercado de dólar, por exemplo, Bolsonaro e Lula estão meio que no pau a pau ali, é a mesma coisa, tá? Não muda muito. Bom, Léo, agora sim, mudando pro minério de ferro e pro petróleo, eu começo Brunão, eu te agradeço pela contextualização, ela é perfeita e precisa, antes de você emendar as commodities, porque você acabou de traduzir em gráfico, como já havia feito em outros momentos, que o mercado ele não está preocupado exatamente em qual é o nome do ciclano, do beltrano ou do fulano. O mercado está muito mais preocupado em sustentação dos gastos e traduzir isso com mais ou menos juros, com um dólar mais ou menos apreciado. É claro que, dependendo do personagem político e da equipe econômica que o acompanha, o mercado dará mais benefício da dúvida ou menos benefício da dúvida. Vai trazer mais credibilidade para o governo ou menos credibilidade. Mas, para que não façam erradas equiparações, Lula teve, na primeira semana depois de eleito, a mesma lua de mel com o mercado que Bolsonaro em 2018. A bolsa subiu mais de 3%, o mercado deu benefício da dúvida. Depois, ao que você se referiu como rancor do Lula, e me parece que a classificação é precisa, porque vieram várias declarações contra a responsabilidade fiscal e sustentando uma falsa dicotomia entre responsabilidade social e fiscal, o mercado foi desidratando o benefício da dúvida e foi fazendo aquele que é o seu papel. Ao não encontrar ancoragem e sustentação dos gastos, encareceu o preço do dinheiro do capital de curto, médio e longo prazo com a curva de juros mais estressada e apreciou o dólar, porque no limite os gestores compram moeda americana para se proteger. Nós estamos falando de gente que tem bilhões de reais debaixo do braço e se não fizer uma alocação adequada de recursos, pode inclusive não entregar pensão para vários que estão em fundos de pensão. É muito sério o que a gente está falando. É proteção de capital num cenário em que há dúvidas, em que há brechas que acabam dificultando a previsibilidade. E é por isso que o IBCBR, que é a prévia do PIB, Bruno, eu precisei te complementar aqui para a gente fortalecer essa tese. O IBCBR de outubro, se esperava 0,50% de ganho, veio menos 0,05%. É uma fotografia do que deve ser um trimestre muito ruim para a atividade econômica brasileira. E se os sinais não mudarem, o empresariado vai continuar com o pé atrás e na dúvida sobre tirar o dinheiro do bolso para expandir modelo de negócio. Isso, por tabela, não vai aquecer emprego, que por sua vez não aquece renda, que por sua vez não aquece consumo. Então, essa é uma engrenagem básica que a literatura econômica já consagrou. Isso é muito simples de entender. Mais emprego, mais renda, mais consumo e, no máximo, você modera por demanda a inflação. Nós estamos um pouco distantes desse conceito econômico à medida que ainda faltam certezas, convicções e arquitetura fiscal para o país. Isso posto, Brunão, te agradeço. Acho que a gente está prestando um serviço de separar a joio do trigo, desfulanizar e se até aos fatos e a sustentação econômica deles. Eu te passo a bola para falar das commodities, então, minério de ferro e também o petróleo. É isso, Léo, é isso. Conclusão, né? O mercado, ele é um parquinho liberal na sua maior parte, mas tem uns keynesianos lá também. Então, pessoal, tem pessoas que gostam de investimento público dentro da Faria Lima também. Então não há esse preconceito. Eu acho que o que o mercado mais quer é o dinamismo. Uma hora ali um pouco mais à direita, uma hora um pouco mais à esquerda, a depender, inclusive, dos gráficos que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Que são as commodities. Porque a nossa economia, o nosso contexto, depende muito do externo. E o externo para nós é termos de troca. Tá certo? Quanto que tá o petróleo, como é que tá o câmbio, essas duas coisas vão ser variáveis de acordo, né, conectadas aí com o crescimento global. Então, hoje, pessoal, a configuração que nós temos aqui do petróleo, por exemplo, é de bonança. Tá? Então, o petróleo vem aí para praticamente uma semana de ganho e deve fechar, se continuar essa direção aqui, para mais ganhos. Então, talvez ele volte para o meu cenário base aí, que é os 84,23, ainda essa semana. Então, o petróleo hoje para cima, subindo. Tá? O que, como o Corleta falou, facilita o nosso fiscal ser mais keynesiano, gastar mais, porque ele vai ter mais arrecadação. Então, nesse momento, vamos supor que seja ali um mês ou um ano de commodities subindo, tudo bem a gente ligar um pouquinho a maquininha lá de Brasília e distribuir mais. Mas depois, quando vier o inverno, como o Corleta também falou, 2014, 2015, xisto nos Estados Unidos quebrou a indústria de petróleo, o petróleo foi lá para 30, não adianta a nova matriz econômica e torrar dinheiro, não vai gerar crescimento, porque a nossa arrecadação vai lá para o buraco. Então, assim, a gente sonha bastante com o dinamismo econômico, mas né, por enquanto não aconteceu, né? Vamos ver se a gente consegue, a nossa geração, de repente, consegue trazer algo desse tipo. Então, o petróleo hoje, Léo, subindo, bom para a sua Junior Oil, se vier junto com a PEC, com âncora fiscal ali, impondo uma âncora fiscal melhor ainda, pessoal, a gente vai ter a nossa lua de mel, porque hoje tem
petróleo subindo e esse tem uma gordura para subir, na minha opinião, tá? Então talvez se estenda para além do dia de hoje o petróleo, tá? O minério de ferro, ele passou uma semana aqui no meu cenário base, dando cabeçada ali no 112, mas hoje tá querendo romper. E, pô, dane-se o meu cenário base. Tomara que ele rompa, tá? Aqui muito encaminhado pela estrutura aí de copo meio cheio na China. Então, pessoal, o minério rompeu aqui o 112, eu não tenho parada, é região de rasgada para mim. Eu só vou ter que começar a ter parada ali no 130, tá? Então a gente pode viver como foi lá no ano passado, pessoal, mesmo período, rally natalino do minério. O minério é constantemente cíclico nesse último trimestre do ano, que teve um baita de um rally. Se eu especulo que vai ser o tamanho vai ser o mesmo rally ali, pessoal, se a gente olhar para a política de flexibilização da Covid, pode ser que sim, tá? O mundo está com uma deflação, então a China tem ali um custo menor para voltar a crescer, para investir novamente. Pode ser que sim, mas tomem cuidado. O mesmo sugestão que eu digo para vocês, que eu disse essa semana no começo, né, e semana passada, só aperta os seus stops nas mineradoras, tá? Não precisa enxugar, terminar a sua posição, só aperta stop, que é uma primeira parada forte técnica, essa do 112. Durante o ano inteiro o mercado olhou para os estímulos chineses e falou, ó, pode estimular à vontade aí, que eu não acho que você vai inflacionar esse minério mais do que ele já está. E o minério caiu o ano inteiro. Agora, me parece que o destrave era a flexibilização da política. Se ela continuar acontecendo, pessoal, os especuladores estão acreditando que sim. Então, esse final de ano, menos Tio Sam, mais China, e ela está empurrando aí tanto o petróleo, hoje especificamente, quanto também o minério de ferro para cima. Então, não é um dia que a abertura do à vista vai ser triste. Muito pelo contrário, o Vale tende a acordar bem se o minério de ferro continuar a subir, e as Junior Oils e a própria Petrobras também tende a acordar mais tranquilo aí, Léo. Legal, Brunão. Até mais tarde, meu parceiro. Super abraço. No Bom Dia 2.0 a gente continua a conversa. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.